Durante décadas, o Vietcong foi apresentado como símbolo de luta popular. Mas sob essa imagem se ocultava um sistema de controle total, baseado no medo, na obediência forçada e na destruição calculada de toda dissidência. Não era apenas uma guerra, era um modelo de dominação integral, sem estruturas visíveis, sem uniformes fixos e sem regras reconhecíveis. Conseguiu impor sua ordem em aldeias inteiras, moldando a vida cotidiana mediante o terror, a manipulação e o silêncio. Tudo o que não servia ao projeto revolucionário era eliminado sem contemplações. Como funcionava realmente esse sistema? O que ocorreu nas zonas controladas pelo Vietcong? E por que sua história continua oculta meio século depois da vitória comunista? Do Viet Minh ao Vietcong, gênese de uma guerrilha. Vietnã havia conhecido a ocupação estrangeira durante milênios. 1000 anos sob a administração chinesa forjaram uma cultura de resistência que se converteria no fundamento de uma das insurgências mais letais do século XX. Quando a França incorporou o território a seu império colonial em 1858, desencadeou forças que eventualmente destruiriam não só sua presença, mas a estabilidade de toda a região. A colonização francesa transformou o Vietnã em uma plantação gigantesca, onde os camponeses se converteram em servidão em suas próprias terras. Os impostos confiscatórios, o trabalho forçoso e a educação reservada exclusivamente para colaboracionistas criaram um ressentimento que alimentaria décadas de violência posterior. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação japonesa de 1940 estabeleceu uma colaboração franco-nipônica que maximizou a exploração de recursos vietnamitas. A fome catastrófica de 1945 eliminou a mais de 1 milhão de pessoas, expondo o colapso moral dos ocupantes e criando um vazio de legitimidade que seria preenchido por forças revolucionárias. Neste contexto emergiu Ho Chi Minh, revolucionário cuja formação na França, na União Soviética e na China lhe proporcionou uma síntese letal de nacionalismo vietnamita e disciplina organizativa marxista-leninista. Em 1941, estabeleceu o Viet Minh, fusionando pela primeira vez fervor patriótico tradicional com estrutura operativa comunista moderna. O Viet Minh se expandiu durante a ocupação japonesa, estabelecendo redes guerrilheiras que apresentavam o movimento como a única força autenticamente vietnamita. Após a capitulação japonesa, Ho Chi Minh proclamou a independência citando a Declaração Estadunidense, mas a França enviou tropas para restaurar seu império colonial. A Primeira Guerra da Indochina se prolongou 8 anos, durante os quais o Viet Minh aperfeiçoou táticas de desgaste psicológico, que incluíam emboscadas coordenadas, sabotagem de infraestrutura e mobilização camponesa que convertia populações inteiras em redes de inteligência. O conhecimento superior do terreno, combinado com apoio chinês após a vitória de Mao em 1949, compensou sua inferioridade em armamento convencional. Dien Bien Phu, em 1954, marcou o fim do Império Francês. Durante 56 dias, forças vietnamitas cercaram 13.000 soldados franceses em um vale montanhoso, bombardeando suas posições enquanto cortavam suprimentos. A rendição francesa foi total, obrigando a Paris a negociar sua retirada definitiva. Os acordos de Genebra dividiram o Vietnã no paralelo 17. O norte sob Ho Chi Minh, o sul sob um governo respaldado pelos Estados Unidos. As eleições de reunificação pactuadas para 1956 nunca ocorreram. Ngo Dinh Diem, presidente católico do Sul, as cancelou, temendo uma vitória comunista, decisão que radicalizou a situação e semeou as sementes de uma guerra civil infinitamente mais destrutiva. O regime de Diem intensificou a repressão contra comunistas, budistas e camponeses, implementando aldeias estratégicas que se assemelhavam a campos de concentração. Suas políticas discriminatórias favoreciam élites urbanas católicas enquanto ignoravam a maioria budista rural, criando ressentimentos que alimentariam a insurgência posterior. Em 1960, a oposição se reorganizou como Frente Nacional de Libertação, denominado pejorativamente Vietcong por seus inimigos.
Embora se apresentasse como Movimento do Sul, estava profundamente dirigido desde Hanoi, onde o Partido Comunista coordenava operações estratégicas enquanto proporcionava treinamento, armamento e diretrizes políticas. O Vietcong adotou a doutrina maoísta de guerra popular prolongada, organização política clandestina, guerra de guerrilhas e, finalmente, guerra convencional. Para sustentar esta estratégia, o Vietnã do Norte construiu a Rota Ho Chi Minh, rede logística que transportava armas, suprimentos e combatentes desde as montanhas do norte até as selvas do sul, atravessando Laos e Camboja. Constantemente bombardeada por aviação estadunidense, a rota se reconstruía mediante trabalho de dezenas de milhares de engenheiros e camponeses mobilizados. Sua capacidade de regeneração se converteu em símbolo de determinação vietnamita e pesadelo logístico para estrategistas que nunca conseguiram interromper o fluxo de suprimentos. O Vietcong desenvolveu estrutura organizativa que combinava células políticas locais, unidades guerrilheiras, redes de inteligência civil e administrações paralelas que competiam com o governo de Saigon. Sua fortaleza residia na infiltração de aldeias, onde estabelecia tribunais populares, redistribuição de terras e serviços que o Estado oficial não proporcionava. Esta infraestrutura dual criou condições perfeitas para métodos extremos de controle social que transcenderiam qualquer conceito de guerra convencional. Eliminados sem rastro a engenharia do assassinato seletivo. A partir de 1957, o Vietcong implementou a campanha de destruição do aparato administrativo inimigo, doutrina que convertia o assassinato político em ferramenta de engenharia social. Esta operação transcendia a violência militar para transformar-se em um programa de eliminação física destinado a conquistar o controle absoluto de comunidades rurais. Os serviços de inteligência compilaram inventários exaustivos de elementos contra-revolucionários em cada aldeia do sul. As listas negras continham informação detalhada sobre chefes de aldeia, mestres, médicos, policiais, religiosos e qualquer figura que simbolizasse a presença estatal na vida camponesa. Cada pessoa representava um elo na cadeia de autoridade que conectava Saigon com as comunidades de base. As execuções se organizavam como teatro ritual. As vítimas eram extraídas durante operações noturnas e executadas publicamente mediante métodos calculados para criar trauma duradouro, disparos na cabeça, decapitações com facão, enforcamentos e enterramentos em vida. No delta do Mekong, os cadáveres se arrastavam pelas ruas e penduravam com cartazes. Isto acontece aos cães do regime de Saigon. Os corpos permaneciam expostos durante dias como lições anatômicas do terror. Alguns eram decorados com consignas escritas em sangue: traidor da revolução, agente do imperialismo Yankee. As crianças eram obrigadas a observar as execuções e desfilar diante dos cadáveres em exercícios de doutrinação pelo horror. Os chefes de aldeia constituíam objetivos prioritários. Seu assassinato, acompanhado da eliminação de famílias completas, provocava o colapso imediato de autoridade estatal local. Em horas, comitês populares do Vietcong ocupavam o vazio, estabelecendo tribunais revolucionários e redes de vigilância que monitoravam cada aspecto da vida aldeã. Os mestres enfrentavam perseguição especial por transmitir valores burgueses. Em Quang Ngai, um educador foi obrigado a cavar sua própria sepultura diante da escola antes de ser executado por ensinar o alfabeto latino. Frequentemente eram assassinados diante de seus estudantes como lições sobre as consequências de propagar veneno ideológico imperialista. Os líderes religiosos representavam ameaças ideológicas ao materialismo dialético. Monges budistas foram decapitados cerimonialmente enquanto pagodes se incendiavam. Sacerdotes católicos e ministros protestantes sofriam torturas prolongadas antes de suas execuções, acusados de servir como agentes de corrupção espiritual ocidental. Entre 1957 e 1972, as estimativas conservadoras documentaram a execução de 36 mil a 50 mil civis por motivos exclusivamente políticos, embora a cifra real provavelmente superou as 100 mil vítimas. Na província de Binh Dinh se registraram mais de 300 assassinatos contra figuras locais entre 1967 e 1970.
Em Govap, perto de Saigon, se descobriu uma vala com 9 mestres executados com disparos na nuca, selecionados por participar em programas de alfabetização estadunidenses. Um desertor identificado como Tan confessou haver participado em 40 execuções públicas entre 1964 e 1968. Cada disparo era uma lição educativa, explicou citando a doutrina que justificava estes atos como pedagogia política necessária. Esta campanha alterou irreversivelmente a estrutura social rural. Comunidades inteiras ficaram desprovidas de líderes, educadores e figuras espirituais. O medo se institucionalizou como mecanismo de controle mais efetivo que qualquer presença militar. As consequências psicológicas persistem até a atualidade. Famílias exterminadas, tradições quebradas, confiança interpessoal erosionada. O terror político do Vietcong não foi subproduto acidental, mas ferramenta deliberada para conquistar controle total da sociedade vietnamita, antecipando formas de genocídio político que eliminariam não só indivíduos, mas classes sociais completas. Selvas da Dor. As prisões invisíveis do Vietcong. Nas profundidades das selvas do Vietnã, Camboja e Laos, o Vietcong estabeleceu uma rede carcerária clandestina que operava como laboratório do sofrimento humano. Estas instalações móveis, construídas com bambu e camufladas sob o dossel vegetal, se converteram em centros de quebrantamento físico e psicológico onde prisioneiros enfrentaram técnicas refinadas durante décadas de conflito revolucionário. Os complexos se relocalizavam a cada 2 semanas para evitar bombardeios, obrigando a prisioneiros acorrentados a marchas de até 20 quilômetros sob vigilância armada. Estas caminhadas se realizavam sem pausas prolongadas, sob calor tropical, chuva constante ou terreno montanhoso. Quem colapsava era abandonado ou arrastado por outros prisioneiros. As feridas de pés, infecções por sanguessugas e desidratação extrema acompanhavam o deslocamento constante, dificultando o estabelecimento de qualquer rotina ou resistência organizada. Os cativos eram alojados em fossas escavadas diretamente na terra, em jaulas suspensas entre árvores ou em cabanas sem paredes que os expunham completamente aos elementos. Não existia distinção entre dia e noite. A exposição direta ao sol, a chuva, os insetos e os ventos monsônicos formavam parte deliberada do entorno carcerário. Se evitava toda construção permanente, o que impedia o desenvolvimento de condições mínimas de higiene ou repouso. O solo lamacento, os tetos de folha improvisados e a umidade contínua eram parte do desenho de quebrantamento. A desnutrição não era consequência do caos da guerra, mas uma política deliberada. A dieta consistia em arroz mofado, raízes cruas, folhas fervidas, insetos coletados e, em ocasiões, restos de peixe fermentado. Durante dias não se forneciam alimentos, enquanto o acesso à água era racionado a níveis mínimos. Os carcereiros, por contraste, recebiam rações estáveis, o que permitia medir a deterioração física do prisioneiro como variável controlada. As consequências foram previsíveis: disenteria, febre tifoide, beriberi, escorbuto, infecções necrossantes e malária sem tratamento algum. Em muitas instalações não se registravam baixas médicas porque os mortos eram enterrados sem documentação nem cerimônia. O isolamento psicológico era um componente fundamental do sistema. Os prisioneiros eram separados entre si, privados de toda a informação exterior e mantidos em silêncio obrigatório. O contato humano era restringido exclusivamente aos interrogatórios. A incerteza sobre o destino próprio e o de outros prisioneiros gerava episódios de angústia extrema, insônia prolongada, perda de noção temporal, alucinações auditivas e visuais e, em muitos casos, estados catatônicos. A ausência de qualquer estímulo previsível, horários, sons, interações, produzia um colapso progressivo da percepção individual. As técnicas de quebrantamento físico eram múltiplas e adaptadas a objetivos específicos. As jaulas de tigre, estruturas de bambu de 1 metro por 1 metro, impediam deitar-se ou pôr-se de pé. Eram colocadas sob o sol equatorial ou expostas a chuvas incessantes, provocando inflamação muscular, úlceras purulentas, perda de massa corporal, infecções dérmicas e desorientação severa. Alguns prisioneiros permaneciam semanas nestas condições. As surras eram aplicadas com instrumentos desenhados para infligir dor sem causar a morte imediata.
varas de bambu flexível, paus de madeira endurecida por calor, coronhas de fuzis AK-47. Os golpes se dirigiam sistematicamente a costelas, rótulas, coluna vertebral, nervos periféricos e órgãos moles. Em casos documentados, os interrogadores alternavam sessões de castigo com períodos breves de descanso, para prolongar a dor sem provocar perda de consciência total. Outras técnicas incluíam a suspensão por extremidades, uma prática que pendurava o prisioneiro de punhos ou tornozelos durante 6, 12 ou mais horas. Esta posição provocava deslocações múltiplas, pressão vascular, dor neurológica intensa e paralisia temporal de extremidades. As vítimas frequentemente requeriam assistência para caminhar durante dias posteriores, sendo forçadas a fazê-lo sob ameaça de novas sessões. A asfixia simulada, mediante vertido de água por boca e nariz enquanto a cabeça se cobria com pano úmido, induzia a sensação de afogamento iminente, ativando reflexos de sobrevivência em condições de contenção absoluta. Se aplicava em múltiplas rodadas até que o prisioneiro perdia o controle de esfíncteres ou entrava em convulsão. Outra prática amplamente documentada foi o confinamento em caixas de madeira de 60 centímetros cúbicos, denominadas caixões viventes. Os cativos eram introduzidos em posição fetal sem possibilidade de movimento, permanecendo assim entre 24 e 72 horas. Estas sessões induziam claustrofobia, privação sensorial, cãibras extremas e, em vários casos, colapso psicológico completo. Os carcereiros alternavam os episódios de tortura com manipulação emocional cuidadosamente planejada. Durante alguns dias, proporcionavam alimento adicional, permitiam banhos breves ou simulavam gestos de amabilidade. Nestas fases, prometiam libertação, ofereciam contato com familiares ou aceitavam cartas para o exterior que logo eram destruídas. O propósito era criar uma relação de dependência emocional que debilitasse ainda mais a resistência interna do prisioneiro. A alternância entre sadismo e compaixão calculada formava parte do desenho geral do sistema. Os prisioneiros considerados de interesse militar ou propagandístico eram submetidos a interrogatórios constantes com pressão para assinar declarações falsas. Em muitos casos, se lhes forçava a escrever confissões auto-inculpatórias nas quais declaravam crimes de guerra, traição política ou colaboração com imperialistas. Alguns eram filmados ou gravados lendo estas confissões, que logo se transmitiam por rádio Hanoi ou se mostravam a delegações internacionais como prova de arrependimento. A maioria destas declarações eram redigidas pelos interrogadores e lidas sob ameaça direta. Os cativos vietnamitas provenientes do Sul, classificados como traidores da pátria ou burgueses revisionistas, recebiam o trato mais severo. Se lhes considerava apóstatas ideológicos e se lhes negava qualquer possibilidade de redenção. Seus interrogatórios eram mais violentos, suas condições de detenção mais degradantes, e suas mortes não eram reportadas. Em vários testemunhos, se assinala que alguns de seus corpos foram utilizados para ensaio de técnicas novas, como prolongação do encerramento em caixões, aplicação de venenos naturais em feridas abertas, ou exposição contínua a insetos carniceiros sem proteção. O caso mais documentado em fontes ocidentais foi o do oficial estadunidense James Nicholas Rowe, capturado em 1963 e mantido em cativeiro durante 5 anos. Foi acorrentado, confinado em jaulas de bambu, privado de contato humano durante meses e submetido a interrogatórios diários. A pressão constante para que assinasse declarações políticas contra os Estados Unidos não conseguiu dobrá-lo. Escapou em 1968 após assassinar um guarda com um facão e conseguiu chegar a uma zona aliada, onde foi resgatado por helicóptero. Seu livro, 5 Years to Freedom, se converteu em um dos testemunhos mais detalhados sobre o sistema carcerário clandestino do Vietcong. Outros prisioneiros menos conhecidos foram obrigados a participar em gravações falsas para simular bom trato ou confessar crimes inventados. Ocasionalmente, os prisioneiros eram apresentados a delegações internacionais ou jornalistas estrangeiros, mas só depois de ser alimentados, asseados e aliciados durante vários dias. Estas visitas eram cuidadosamente encenadas como parte de uma campanha de contra-informação.
O sistema carcerário clandestino do Vietcong operava como uma guerra paralela, onde o combate não se travava com armas, mas com fome, isolamento, manipulação e destruição mental administrada com meticulosidade. As técnicas utilizadas foram registradas em manuais internos, traduzidas a diversos idiomas e compartilhadas com aliados revolucionários de outras regiões. Não se tratou de instalações improvisadas, mas de estruturas móveis organizadas segundo protocolos operativos que priorizavam mobilidade, invisibilidade, controle total e exploração progressiva do cativo. As decisões sobre manter, trasladar, executar ou liberar um prisioneiro eram tomadas por comitês políticos em função de seu valor estratégico ou simbólico. O tratamento de cada prisioneiro respondia a uma lógica de utilidade, como fonte de informação, material de propaganda, castigo exemplar ou prática experimental. Purga ideológica na cidade imperial. O massacre de Hue durante a ofensiva do Tet transformou a cidade mais bela do Vietnã em cenário de uma operação de limpeza ideológica que eliminou entre 2.000 e 6.000 civis em apenas 26 dias. Esta purga não foi um excesso emocional de combatentes exaltados nem um dano colateral da guerra urbana. Foi engenharia social revolucionária executada com precisão burocrática, planejada com meses ou inclusive anos de antecipação pelo aparato comunista. No dia 30 de janeiro de 1968, mais de 80.000 combatentes comunistas atacaram simultaneamente mais de 100 cidades sul-vietnamitas durante as celebrações do Ano Novo Lunar. A ofensiva do Tet buscava provocar um levantamento popular generalizado e demonstrar que nenhum canto do Vietnã do Sul estava a salvo, nem mesmo sob proteção estadunidense. Hue, antiga capital imperial, cidade universitária e centro espiritual do país, representava um objetivo de máximo valor simbólico cuja conquista teria ressonância nacional e internacional. Na madrugada do dia 31 de janeiro, forças combinadas do Vietcong e tropas regulares norte-vietnamitas penetraram as defesas após um assalto coordenado que havia requerido meses de preparação logística. Tomaram controle da cidadela imperial, numerosos edifícios administrativos e grande parte do casco urbano. Mas a operação militar não era o fim, era o começo. O objetivo não era unicamente tomar Hue, mas transformá-la em um modelo de cidade libertada sob controle revolucionário, demonstrando a viabilidade do projeto comunista não só em termos militares, mas também administrativos e sociais. Esta transformação requeria a eliminação física de todas as classes sociais que pudessem resistir à construção da nova ordem. A presença de funcionários, intelectuais, religiosos, mestres, empresários e militares locais era vista como uma ameaça estrutural ao avanço do comunismo. Por isso, os invasores não atuaram de maneira improvisada. Operavam com listas negras compiladas durante anos por células clandestinas do Vietcong, que haviam infiltrado discretamente os bairros de Hue, muito antes de 1968. Estas listagens continham nomes completos, endereços, cargos ocupados, afiliações religiosas e vínculos familiares de todos aqueles considerados inimigos do povo. Uma vez assegurado o controle militar das zonas-chave, comandos especializados começaram batidas sistemáticas casa por casa, guiando-se pelos inventários pré-compilados. Não se tratava de prisões indiscriminadas, mas de uma eliminação metódica. Soldados chegavam com documentos, liam nomes específicos e levavam as pessoas sem permitir despedidas. Em bairros habitados por funcionários e profissionais, mais de 80% dos residentes adultos desapareceram durante as primeiras 72 horas. Os métodos de execução variavam segundo o status simbólico das vítimas. Para figuras públicas, disparos na nuca com pistolas Tokarev ou fuzis AK-47 eram comuns. Os corpos apareciam amarrados com arame oxidado, com feridas precisas e sinais de execução planejada. Vítimas consideradas ideologicamente perigosas, religiosos, intelectuais, opositores políticos, eram transportadas fora do centro urbano e executadas em valas comuns cavadas nas margens do rio Perfume, campos agrícolas ou cemitérios abandonados. Algumas foram enterradas vivas após ser obrigadas a escavar suas próprias tumbas, uma prática usada deliberadamente para provocar terror ritualizado e humilhação política antes da morte. Em Phu Cam, Dam Chang,
Banidao e o pagode Tudam se estabeleceram centros improvisados de processamento, onde as execuções massivas se realizavam às 24 horas. As vítimas eram agrupadas em lotes de 20 a 50 pessoas e assassinadas em intervalos regulares. Oficiais de polícia, ex-militares e políticos locais foram submetidos a torturas prolongadas antes de ser executados. Costelas fraturadas, crânios esmagados com martelos, unhas arrancadas, dedos amputados, queimaduras com cigarros ou ácido. Tudo formava parte de um mecanismo cujo objetivo não era simplesmente matar, mas quebrar a cidade como estrutura de poder simbólico e substituí-la com uma nova arquitetura revolucionária. A magnitude da purga se revelou após a recuperação de Hue por forças sul-vietnamitas e estadunidenses no dia 24 de fevereiro. Nas semanas seguintes, patrulhas e equipes de resgate começaram a encontrar valas comuns em bosques, jardins escolares, ribeiras do rio e pátios de templos. O pagode Tudam continha mais de 150 corpos de monges, mulheres e crianças. Em Dam Chang e o Rio Perfume, mais de 300 cadáveres amarrados em grupos familiares foram exumados. A escola Jia Hoi, utilizada como centro de interrogatório e execução, tinha corpos enterrados diretamente em seu pátio. A densidade de cadáveres foi tão extrema que se requereu maquinaria pesada para remover a terra compactada. O calor tropical e a umidade aceleraram a decomposição, fazendo impossível o reconhecimento facial. A identificação devia realizar-se por roupas, efeitos pessoais, registros dentais ou tatuagens religiosas. As escavações revelaram padrões de execução sistemática, vítimas alinhadas, posições corporais repetidas, feridas nas mesmas zonas anatômicas, cordas idênticas e disposições que evidenciavam procedimentos logísticos padronizados. Para os executores, as vítimas não eram civis inocentes, mas inimigos de classe. Eram traidores do povo, resíduos feudais ou agentes da burguesia imperialista. Documentos internos capturados durante a retirada comunista justificavam o massacre como eliminação do aparato opressor feudal burguês, passo necessário para implantar um modelo de socialismo científico. Desde essa lógica, não se tratava de crimes, mas de purificação política. No entanto, a brutalidade extrema, a ausência de procedimentos legais e o assassinato de mulheres, crianças e religiosos contradiziam abertamente qualquer justificação segundo normas internacionais de conflito. O impacto psicológico nos sobreviventes foi devastador. Famílias inteiras foram exterminadas. Comunidades tradicionais perderam a seus mestres, médicos e guias espirituais. A elite cultural e educativa da cidade ficou dizimada. A desconfiança, o medo e o silêncio se converteram em normas de conduta. Durante anos, os habitantes de Hue evitaram falar do evento, inclusive entre eles. Muitos assumiram comportamentos de invisibilidade social, evitar a política, não sobressair, não opinar. O trauma coletivo de fevereiro de 1968 redefiniu a relação dos cidadãos com o poder, a ideologia e a memória. A nível internacional, o massacre alterou profundamente a percepção do conflito. Embora militarmente o Tet foi contido pelos Estados Unidos, seu impacto psicológico foi catastrófico. As imagens de combates de rua, cadáveres amontoados e testemunhos de valas comuns erosionaram o apoio do público estadunidense à guerra. Reportagens televisivas, artigos de imprensa e fotografias de Hue circularam pelo mundo. As agências de inteligência e delegações diplomáticas apresentaram provas ante a ONU. Para Saigon e Washington, Hue se converteu em símbolo da brutalidade comunista. Para milhões de espectadores, marcou o início do desencanto com a viabilidade da intervenção no Vietnã. O Partido Comunista Vietnamita, no entanto, nunca reconheceu o massacre. Após a reunificação de 1975, a narrativa oficial negou sistematicamente os fatos ou os apresentou como invenção propagandística do inimigo. Os arquivos foram classificados, as listas de vítimas censuradas. Não existem monumentos oficiais. As famílias sobreviventes foram silenciadas mediante vigilância, ameaças e marginalização. A educação pública omitiu qualquer menção ao episódio e as investigações acadêmicas foram proibidas por considerar-se atividades contra-revolucionárias. Hue não foi um excesso de guerra nem uma desviação da norma. Foi uma operação premeditada, racional e cuidadosamente executada.
uma purga ideológica cujo objetivo era eliminar em menos de um mês a toda uma geração de líderes, substituir estruturas tradicionais por organizações comunistas e demonstrar que o socialismo revolucionário não requeria o consenso dos governados, mas sua submissão total. Durante 26 dias, a cidade imperial foi convertida em laboratório de reengenharia social mediante o assassinato. Infância roubada, a militarização forçosa de menores. Para milhares de crianças vietnamitas, a guerra não foi observada desde a distância, mas uma realidade que as arrancou de seus lares e as transformou em instrumentos descartáveis de guerra revolucionária. O Vietcong utilizou menores como combatentes, espiões, sabotadores, terroristas suicidas e executores, implementando estas práticas com planejamento institucional e sem consideração por convênios sobre proteção infantil. Os sequestros noturnos se converteram em um pesadelo recorrente em comunidades camponesas do Sul. Comandos especializados executavam incursões dirigidas contra crianças de entre 10 e 15 anos, selecionadas após estudos prévios sobre fortaleza física, lealdades familiares e vulnerabilidade socioeconômica. Estas operações não eram aleatórias, requeriam inteligência detalhada sobre composição familiar, rotinas domésticas, ausências paternas e distância de patrulhas do Exército da República do Vietnã. Alguns comandos operavam com listas elaboradas a partir de informantes locais ou registros comunais obtidos mediante infiltração. Os comandos chegavam em silêncio absoluto, rodeavam moradias selecionadas e extraíam as crianças com eficiência militar. Pais que tentavam resistir eram golpeados ou executados diante de suas famílias como escarmento público. Mães eram forçadas a entregar pessoalmente a seus filhos sob ameaça de incendiar toda a aldeia. Em vários casos documentados, os sequestradores deixavam advertências escritas ou símbolos nas paredes para desencorajar represálias ou denúncias. Muitas crianças despertaram acorrentadas na selva, sem compreender como nem por que haviam sido levadas. Segundo documentos da CIA desclassificados em 1969, em algumas províncias do delta do Mekong, até 15% dos combatentes do Vietcong eram menores de 16 anos. Em unidades especializadas em sabotagem ou reconhecimento, a porcentagem ascendia a 30% devido às vantagens táticas do uso de crianças, baixa estatura, facilidade de deslocamento, invisibilidade social e maleabilidade psicológica. Informes internos de inteligência identificaram padrões similares em regiões montanhosas de Tay Nguyen, onde os menores eram utilizados como guias, portadores e sentinelas. Os menores capturados eram transportados a acampamentos afastados, estabelecidos em áreas de difícil acesso entre selvas densas ou cordilheiras. Nestes sítios começava um processo sistemático de transformação psicológica desenhado para eliminar toda a identidade prévia. A primeira fase era o isolamento. Se lhes proibia usar seus nomes reais, mencionar as suas famílias ou falar de sua vida anterior. Qualquer tentativa de recordar o passado era reprimida com surras, privação de alimentos ou encerramento em fossas cobertas. A despersonalização era o primeiro objetivo dos instrutores. A doutrinação ideológica começava de imediato. Entre 6 e 12 horas diárias, se dedicavam à educação política, baseada em textos marxistas adaptados, leituras selecionadas sobre história revolucionária vietnamita e sessões de memorização coletiva de consignas. Às crianças se lhes inculcava que seus pais eram traidores, se colaboravam com o inimigo, que suas aldeias eram centros de corrupção burguesa e que a Frente Nacional de Libertação era sua única família legítima. Se reforçava a ideia de que morrer pela revolução era o destino mais honorável. O treinamento militar era simultâneo e brutal. Os menores corriam descalços por sendeiros plagados de armadilhas, carregando réplicas de AK-47 até que dominavam seu peso. Se arrastavam entre arames farpados, cruzavam zonas minadas reais durante exercícios noturnos e praticavam o assassinato silencioso com facas de bambu. Aprendiam a montar explosivos artesanais, fabricar minas com latas e cabos, disparar com pontaria a curta e média distância e executar emboscadas com sinalizações codificadas. Nguyen Van Hong, ex-menino soldado que sobreviveu, relatou: "O primeiro dia me golpearam por perguntar por minha mãe.
O segundo dia me disseram que meu pai era traidor. O terceiro já não tinha lágrimas para chorar nem recordações para recordar. Seu testemunho é um entre dezenas recolhidos por investigadores anos depois do conflito. As crianças eram classificadas segundo idade, complexão e capacidades mentais. Os mais pequenos eram destinados a tarefas de mensageria. Cruzavam linhas inimigas levando informação codificada memorizada, sem portar documentos nem armas. Outros fingiam mendigar em aldeias controladas pelo governo, observando padrões de patrulhamento, estruturas defensivas e mudanças logísticas. Sua aparência infantil servia como camuflagem natural em um entorno hipervigiado. Em combate, os menores eram utilizados como sabotadores. Se lhes designava a colocação de cargas explosivas em pontes, sendeiros estratégicos e depósitos de munições. Alguns se especializavam como franco-atiradores, disparando desde copas de árvores onde seu baixo peso lhes permitia alcançar alturas inalcançáveis para adultos. O treinamento incluía técnicas para mimetizar-se com o entorno, alterar ritmos de respiração e atuar como elementos imóveis durante horas. Uma das funções mais extremas foi seu uso como terroristas suicidas. Em operações documentadas, crianças eram enviadas a postos militares inimigos com explosivos ocultos em cestas, roupas ou animais de carga. Em Quangan, em 1969, uma menina de 11 anos se aproximou de um destacamento com uma cesta de frutas. O explosivo C4 oculto foi detonado por controle remoto, matando 5 soldados e a menina. Testemunhas informaram que havia sido sequestrada 3 semanas antes e doutrinada para crer que seu sacrifício salvaria o Vietnã do Sul. A doutrinação culminava quando os menores eram obrigados a executar prisioneiros para demonstrar lealdade. A negativa implicava castigo imediato, surras, encerramento ou presenciar a execução de outra criança. Uma vez que matavam, ficavam presos em um círculo fechado. Não podiam regressar a seus lares porque eram assassinos. Não podiam desertar porque sabiam demais. E não podiam entregar-se porque seriam considerados combatentes inimigos. Esta lógica estrutural convertia as crianças em peças funcionais sem saída. Estatísticas internas estimavam que aproximadamente 60% morria em combate durante os primeiros 2 anos. Outros 25% era executado por oficiais por tentativa de fuga, insubordinação ou baixo rendimento. Só 15% sobrevivia até o final do conflito. Muitos dos sobreviventes sofriam sequelas físicas graves, feridas mal curadas, perda de extremidades, infecções crônicas. Quanto a seu estado psicológico, informes posteriores documentaram casos recorrentes de ansiedade, episódios violentos, insônia severa e comportamento dissociativo. Hung, um dos poucos que regressou à sua aldeia, contou: "Tinha 13 quando me obrigaram a disparar a um homem ajoelhado que chorava. Não dormi normalmente por meses. Quando voltei, minha mãe não me reconheceu. A criança que conhecia havia desaparecido. A guerra produziu dezenas de milhares de órfãos que foram recrutados como última opção de sobrevivência. Sem pais, sem alimento e sem refúgio, estes menores eram considerados material ideal para as campanhas de recrutamento. Os comandos se apresentavam como salvadores, ofereciam comida, pertencimento e um propósito. Na realidade, os convertiam em combatentes rotativos. Durante anos, estas crianças viveram sob constantes deslocamentos, assumindo novas identidades cada temporada, sem escolarização nem contato estável com nenhum adulto alheio à estrutura militar. Se documentaram manuais específicos para o uso de menores na luta armada. Em um texto capturado em 1970, titulado Recrutamento de Combatentes Juvenis, se estabelecia: os elementos juvenis possuem vantagens operativas devido à sua capacidade de infiltração, sua obediência superior e sua adaptabilidade. Seu treinamento deve priorizar a eliminação de vínculos emocionais com estruturas familiares prévias. Em acampamentos do Vietcong, os menores eram trasladados por lotes, registrados com novos nomes e designados a companhias segundo aptidões. As taxas de rotação eram altas. Quem sobrevivia a uma campanha era reatribuído a outra zona. Raramente permaneciam mais de 6 meses no mesmo grupo. Esta mobilidade constante impedia a formação de laços duradouros e dificultava qualquer tentativa de solidariedade ou resistência interna. Os nomes dos menores não eram registrados oficialmente.
Suas mortes não apareciam em informes. Seus restos, quando eram recuperados, se enterravam sem identificação. Não figuravam em listas comemorativas, não recebiam honras, e suas histórias se perdiam entre as cifras de baixas gerais. Eram substituíveis, funcionais, temporais. A utilização sistemática de menores por parte do Vietcong não foi improvisada nem secundária. Formou parte integral de uma estratégia que concebia a infância não como etapa a proteger, mas como recurso a modelar, mobilizar e sacrificar. O objetivo não era unicamente somar combatentes, mas formar uma geração armada desde a base, sem passado que recordar nem futuro que esperar fora do conflito. A paisagem como arma, terror ambiental e escudos humanos. O Vietcong conseguiu uma transformação radical do entorno vietnamita, convertendo selvas, campos e sendeiros em um ecossistema letal, onde cada elemento natural se transformou em fonte potencial de morte súbita. Esta estratégia transcendia a sabotagem militar para converter-se em guerra psicológica total, que fez do caminhar um ato potencialmente mortal. As armadilhas de pontas envenenadas representaram a manifestação mais estendida desta filosofia. Estacas de bambu cortadas em ângulos específicos e endurecidas ao fogo se cravavam em fossas disfarçadas com vegetação natural. Mas sua letalidade se amplificava mediante substâncias tóxicas, excremento humano, sangue putrefato, venenos vegetais e químicos roubados que garantiam infecções mortais, inclusive em feridas superficiais. O desenho não buscava a morte instantânea, mas feridas incapacitantes que requeressem evacuação custosa e tivessem efeitos desmoralizadores máximos. Um soldado com estaca envenenada atravessando seu pé se convertia em lição de terror que afetava psicologicamente a dezenas de companheiros. Se distribuíam estrategicamente em gargalos, proximidades de fontes de água e rotas de evacuação. Algumas eram deliberadamente visíveis para criar ansiedade, outras permaneciam ocultas para manter a ameaça imprevisível. Informes estadunidenses de 1968 estabeleceram que 10% de baixas em certas unidades resultaram de armadilhas Punji, não de fogo inimigo. As minas artesanais utilizavam materiais reciclados de bombas não detonadas, criando ciclo perverso onde armamento inimigo se convertia em munição própria. Se camuflavam em latas, brinquedos, ferramentas agrícolas, inclusive cadáveres de animais. A granada em lata assegurava uma granada sem pino dentro de recipiente mediante arame conectado a cabo armadilha. Ao tocá-la, explodia a nível do torso, maximizando dano em órgãos vitais. Em Quang Tri, um batalhão de marines perdeu 23 homens em uma jornada devido à cadeia de armadilhas interconectadas que se estendia 2 quilômetros. Esta técnica requeria conhecimento de engenharia avançado e coordenação precisa que evidenciava a sofisticação do programa de sabotagem. Ao contrário de guerra convencional, o Vietcong priorizava feridas incapacitantes permanentes que maximizassem custo humano e logístico. Um soldado ferido necessitava múltiplos companheiros para transporte, helicópteros de evacuação, cirurgiões especializados e meses de tratamento. As armadilhas se desenhavam para arrancar extremidades, mutilar genitais, perfurar ventres sem danificar órgãos vitais imediatamente, causando incapacidade permanente. Muitas incluíam mecanismos de mola que lançavam projéteis múltiplos contra rostos e olhos, causando cegueira e desfiguração que perseguiria sobreviventes durante décadas. Os soldados desenvolveram paranoia coletiva, conscientes de que cada passo podia significar mutilação facial ou feridas genitais que destruiriam suas vidas reprodutivas. O Manual de Guerra de Guerrilhas capturado em 1967 continha instruções para 52 tipos de armadilhas, classificadas segundo terreno, objetivo tático, tipo de ferida desejada e materiais disponíveis. Incluía sessões sobre psicologia do medo, engenharia de explosivos caseiros e técnicas de camuflagem que convertiam armadilhas letais em elementos indistinguíveis da paisagem natural. William B. Holden, ferido em 1969, descreveu: "Senti o estalido horrível do osso fraturando-se contra bambu endurecido. Minha tíbia estava atravessada por uma ponta que gotejava substância escura, que depois soube era excremento misturado com veneno vegetal. Não havia inimigos disparando, só silêncio absoluto. Compreendi que a selva mesma se havia convertido em meu inimigo."
O médico Raymond A. Harris relatou uma cena de 1970. Um soldado pisou uma mina oculta em um melão artificial. Quando chegamos, já não tinha rosto reconhecível, só carne lacerada e olhos que choravam sangue. O primeiro que articulou foi suplicar-nos que o matássemos. Em aldeias sob controle total do Vietcong, civis funcionavam como componentes ativos do arsenal tático. Durante enfrentamentos, comandantes colocavam sistematicamente crianças, mulheres grávidas, anciãos e enfermos diante de posições defensivas, criando escudos humanos que impediam a tropas estadunidenses ou sul-vietnamitas disparar sem violar regras internacionais. Esta tática explorava a superioridade moral de forças ocidentais treinadas para minimizar baixas civis, contrastando com disposição comunista de sacrificar populações inteiras para vantagens militares temporárias. Os guerrilheiros sabiam que soldados estadunidenses hesitariam antes de disparar onde civis eram visíveis, proporcionando segundos cruciais de vantagem tática. Em emboscadas planejadas, os primeiros a aparecer eram camponeses desarmados empurrados para linhas inimigas enquanto franco-atiradores esperavam ocultos. As regras estadunidenses proibiam disparar contra civis, criando janelas de vulnerabilidade que se exploravam com precisão letal. Um oficial sul-coreano em Kwangnam documentou como populações completas eram acorrentadas e obrigadas a caminhar diante de colunas blindadas durante movimentos que antecipavam emboscadas com minas antitanque. Civis que tentavam escapar eram executados imediatamente como advertência. O uso como detectores humanos de explosivos representou uma prática especialmente cruel. Em áreas com suspeita de minas, comandos obrigavam grupos de aldeões, incluindo famílias com crianças, a caminhar em fila sobre sendeiros perigosos. Esta técnica detectava explosivos inimigos sem arriscar combatentes treinados, aterrorizava outras populações e proporcionava rotas seguras para tropas posteriores. Os sobreviventes eram marcados como potenciais informantes se revelassem informação e obrigados a repetir a função em novas operações. Esta prática convertia famílias camponesas em detectores humanos, obrigando-as a limpar campos minados com seus corpos para proteger forças que as haviam sequestrado. As emboscadas do Vietcong se converteram em representações teatrais do terror absoluto. Se iniciavam com explosão distante que servia como sinal para chuva simultânea de disparos desde posições ocultas preparadas durante semanas. Soldados que buscavam refúgio ativavam armadilhas preposicionadas em todos os sítios lógicos de cobertura, estacas sob arbustos, granadas com cabos em árvores caídas, fossas disfarçadas atrás de rochas. Em segundos, uma patrulha organizada se transformava em massa caótica de soldados feridos, gritos de agonia e pânico absoluto, enquanto atacantes permaneciam invisíveis e imunes a fogo de resposta. Esta disparidade entre capacidade de causar dano e vulnerabilidade ao contra-ataque criava a sensação de impotência que quebrantava a moral militar mais efetivamente que qualquer derrota convencional. Geravam efeitos psicológicos duradouros. Desconfiança paranoica entre soldados, medo patológico a mover-se por terreno desconhecido e colapso de coesão que requeria semanas de terapia ou rotação completa fora de combate. O terror ambiental demonstrou como uma força inferior em armamento convencional podia neutralizar vantagens tecnológicas de exércitos modernos mediante crueldade calculada, conhecimento superior do terreno e disposição absoluta a sacrificar vidas humanas para objetivos políticos. Esta transformação da paisagem em ecossistema de morte representou inovação tática que influiu conflitos posteriores, onde grupos insurgentes adotaram métodos similares: terror ambiental, escudos humanos e conversão de populações civis em instrumentos táticos descartáveis para enfrentar forças militares superiores. A memória sequestrada, mito heróico versus verdade enterrada. No Vietnã reunificado após 1975, o Vietcong conquistou não só a vitória militar, mas o território infinitamente mais estratégico da memória histórica nacional. Enquanto seus crimes têm sido exaustivamente documentados por testemunhas, investigadores e arquivos internacionais, dentro do Vietnã, a Frente Nacional de Libertação permanece consagrada como símbolo imaculado de resistência heróica.
O Partido Comunista construiu uma narrativa hegemônica que glorifica o Vietcong como encarnação do heroísmo camponês e força libertadora que resgatou o país do imperialismo. Esta mitologia apresenta guerrilheiros como figuras quase sobrenaturais que lutaram com pureza moral absoluta, utilizando unicamente métodos justificados pela nobreza anticolonial. Em museus oficiais de Hanoi e cidade Ho Chi Minh, as exposições destacam exclusivamente aspectos heróicos da luta popular, omitindo qualquer referência a métodos para controlar, aterrorizar e assassinar populações civis. Os dioramas mostram guerrilheiros resgatando aldeões, distribuindo alimentos, ensinando a ler e defendendo comunidades. Não existe menção de purgas, crianças-soldados, campos de tortura ou aspectos problemáticos da atuação do FNL. Os livros educativos apresentam o Vietcong como componente integral da Frente Patriótica, sem reconhecimento de métodos controversos. Se ensina que todos os atos comunistas foram necessários e moralmente superiores, justificados pela libertação nacional. As vítimas sul-vietnamitas são retratadas como colaboradores imperialistas ou excluídas completamente. O controle estatal de meios e censura de internet garantem supressão de narrativas alternativas. Jornalistas que investigaram aspectos controversos enfrentaram intimidação, perda de licenças e pressão econômica que os obrigou a abandonar investigações ou emigrar. Acadêmicos que realizaram investigações críticas experimentaram cancelamento de projetos, negação de permissões de arquivo e demissões justificadas por atividade antiestatal. O Museu dos Vestígios da Guerra exemplifica esta manipulação. Exibe detalhadamente atrocidades estadunidenses. My Lai, Napalm, Agente Laranja, torturas em prisões sul-vietnamitas. No entanto, não contém uma só menção de vítimas do Vietcong, execuções comunistas, crianças-soldados, campos de tortura, escudos humanos ou críticas ao FNL. Esta exibição unilateral cria narrativa distorcida onde só um lado cometeu crimes enquanto o outro operou com pureza moral. Os textos educativos omitem análise crítica do movimento comunista. Entrevistas com professores revelam instruções explícitas de evitar discussões controversas. Quando estudantes fazem perguntas incômodas, são treinados para responder que se trata de rumores maliciosos, propaganda imperialista ou mentiras de elementos reacionários. O acesso à informação alternativa permanece controlado mediante filtragem que bloqueia buscas sobre termos sensíveis. Buscas sobre massacre de Hue, crimes Vietcong, crianças-soldados Vietnã devolvem resultados filtrados que excluem fontes críticas. As redes sociais operam sob supervisão de algoritmos que detectam e eliminam conteúdo subversivo. Usuários que compartilham testemunhos de vítimas enfrentam advertências, suspensões e investigação policial. Após a vitória, centenas de milhares de civis, funcionários e militares enfrentaram perseguição desenhada para eliminar memória institucional alternativa. 200 mil foram enviados a campos de reeducação, onde passaram períodos desde meses até décadas sob privação extrema e doutrinação intensiva. Estes campos funcionaram como instituições de destruição cultural onde se tentou apagar identidade, memória e lealdades prévias. Outros optaram por exílio marítimo nos Boat People, enfrentando tempestades, pirataria, fome e mortalidade de 50% em algumas rotas, preferindo estes riscos antes que permanecer sob o regime. Quem permaneceu foi submetido a silêncio forçoso. Falar de execuções presenciadas, torturas sofridas ou familiares assassinados podia resultar em vigilância permanente, exclusão laboral, negação de serviços e reclusão. As famílias de vítimas aprenderam a manter memórias em silêncio absoluto, transmitindo histórias traumáticas unicamente em sussurros privados, enquanto publicamente expressavam apoio entusiasta ao regime. Esta esquizofrenia cultural criou sociedade onde memória oficial e experiência vivida existiam em universos paralelos desconectados. No exílio, especialmente em comunidades dos Estados Unidos, Austrália, França e Canadá, a memória se manteve viva mediante instituições alternativas. Museus comunitários, centros de documentação, organizações de direitos humanos e arquivos orais, onde sobreviventes podiam relatar experiências sem represálias.
No entanto, estas vozes permaneciam isoladas da sociedade vietnamita, criando divisão entre memória preservada na diáspora e silêncio imposto internamente. A comparação entre tratamento de My Lai e Hue revela a natureza seletiva da justiça histórica. My Lai tem sido objeto de investigações exaustivas, documentários, livros, monumentos, desculpas oficiais estadunidenses e ensino em escolas militares como exemplo de comportamento criminal. Oficiais foram submetidos a julgamentos públicos, jornalistas ganharam prêmios por expô-lo e se converteu em símbolo global de excessos militares estadunidenses. Em contraste absoluto, Hue permanece desconhecida fora de círculos acadêmicos e é negada pelo Vietnã. Não existem monumentos oficiais, investigações foram proibidas, não há desculpas institucionais, famílias foram silenciadas e o tema está excluído da educação pública. Esta disparidade ilustra como o controle de narrativas históricas depende do poder político contemporâneo, mais que de evidência factual ou gravidade moral. Os Estados Unidos, como democracia com meios independentes, não pôde suprimir My Lai indefinidamente. O Vietnã, como Estado autoritário com controle total de meios e instituições, manteve silêncio quase absoluto sobre Hue durante 5 décadas. Arquivos desclassificados desde os 90 pela CIA, Departamento de Estado e organizações internacionais proporcionaram documentação extensa sobre o aparato repressivo do Vietcong. Informes sobre purgas, listas negras, campos secretos, métodos de tortura e recrutamento forçoso. Também emergiram entrevistas com ex-combatentes arrependidos, como a publicada pelo Asia Times em 2007, onde um ex-comandante confessou: "Fomos treinados para eliminar sem hesitação. O povo era inimigo se não nos seguia incondicionalmente. Hoje ninguém quer recordar o que realmente fizemos." No entanto, esta documentação não circula no Vietnã, e distribuí-la é classificado como atividade subversiva, penalizada com até 20 anos de prisão sob leis de segurança nacional. Em cidades como Westminster, Melbourne, Paris e Montreal, a diáspora construiu infraestrutura memorial alternativa. Altares comemorativos, centros culturais e arquivos históricos dedicados a preservar memória dos esquecidos. Organizações como Boat People SOS, Vietnamese American Heritage Foundation e South Vietnamese Historical Society trabalham para recuperar documentos, gravar testemunhos de sobreviventes que envelhecem e ensinar história censurada a novas gerações. A memória de Hue, crianças soldados, prisões clandestinas e famílias exterminadas permanece viva unicamente nestes espaços marginais, esperando o momento histórico para reclamar seu lugar no relato nacional vietnamita. O silêncio que envolve os crimes do Vietcong não é acidente, mas projeto deliberado do Estado vietnamita para apagar história incômoda e construir mito nacionalista que não resiste escrutínio factual. Este projeto conseguiu êxito extraordinário dentro do Vietnã, onde gerações cresceram ignorantes de aspectos fundamentais de sua história nacional. No entanto, a verdade histórica possui persistência que transcende poder político temporal. A memória autêntica sobrevive em sussurros de anciãos que presenciaram eventos, arquivos de organizações internacionais, testemunhos preservados em democracias e vozes do exílio que se negam a permitir que a verdade desapareça sob propaganda estatal. O Vietcong não foi exclusivamente exército de camponeses heróicos lutando por independência. Foi simultaneamente aparato sofisticado de repressão ideológica, doutrinação, terror político e eliminação física de elementos que pudessem obstaculizar a construção do Estado totalitário que o Vietnã se converteu após 1975. Se a história completa deve ser contada com honestidade intelectual e respeito por todas as vítimas, deve incluir este lado obscuro que governos, acadêmicos, meios e organizações internacionais ainda se negam a examinar com a intensidade dedicada a crimes ocidentais do mesmo período. Só quando ambos os lados receberem reconhecimento equivalente, quando todas as vítimas forem honradas independentemente de filiação política, e quando a verdade completa triunfar sobre conveniência ideológica, o Vietnã poderá reconciliar-se com seu passado e construir futuro baseado em justiça, memória e dignidade humana universal.